Olá, sejam bem-vindos a mais um exercício do Clube AM da Análise Macro. Eu sou o Fernando e hoje vamos falar sobre fundamentos estatísticos que são úteis para previsão quantitativa de maneira geral. Então aqui a ideia é entender a base de tudo isso, que é o processo gerador de dados. Então os dados é o que a gente utiliza aí, no dia a dia de modelagem preditiva, entender como que esses dados funcionam, quais são as características deles, quais são as relações com outras variáveis, com outros dados, né? É fundamental para a gente atacar um problema de previsão adequadamente, seja para dados do tipo corte transversal, seja para séries temporais, certo? Então aqui a gente vai descrever aí o que é essa questão do processo gerador de dados, quais são as ferramentas que a gente utiliza, né, para tentar identificar isso nos dados que a gente estiver trabalhando, certo? Então o que é o processo gerador de dados? É basicamente um mecanismo, vamos dizer assim, entre aspas, uma lei de movimento, um processo que dita como que os dados são gerados. Os dados que a gente observa, que você entra aí no site da internet e baixa e começa a analisar, começa a modelar, a trabalhar em cima desses dados. Essa questão é o mecanismo, né, por trás desses dados, como que eles são criados, certo? Então, o processo gerador de dados ele vai descrever quais são as propriedades desses dados, quais são os padrões que a gente observa nos dados, qual que é a relação desses dados, dessas variáveis com outras variáveis, né? Tudo isso vai estar nesse processo, né, gerador de dados, certo? Então, apesar de a gente observar os dados, a gente não consegue, né, saber exatamente, a gente não consegue observar como que eles são criados, a não ser que você simule os dados, né? Por exemplo, queira simular aí uma distribuição aleatória, aí você vai saber, né, qual que é o processo gerador de dados, porque você simulou a variável. Mas no mundo real, a gente não tem essa possibilidade de identificar exatamente qual que é o processo gerador de dados, né, das variáveis que a gente trabalha aí no dia a dia, certo? Apesar disso, a gente vai ver aqui algumas ferramentas úteis que vão nos dar um palpite, né, para a gente tentar identificar esse processo gerador de dados. Mas antes disso, por que é importante a gente entender o processo gerador de dados, né, em modelos preditivos, na ciência de dados de maneira geral? Basicamente para a gente saber, né, conhecer o dado ao ponto de a gente conseguir atacar o problema de previsão, né, adequadamente. Então, alguns modelos de previsão vão funcionar bem com dados que se comportam de maneira normal, outros modelos vão funcionar mais para dados não lineares e assim por diante, né? Então, para você atacar o problema de previsão adequadamente, é fundamental antes você conhecer, né, como que o dado se comporta, qual que é a relação da variável de interesse com outras variáveis e assim por diante, certo? Então, como que você consegue ter esse conhecimento, né, um pouquinho mais aprofundado, né, sobre o dado que você vai trabalhar, a variável de interesse que você está querendo aí construir, produzir previsões. Aí vão ter algumas ferramentas, né, úteis, tanto de estatística quanto de visualização de dados, análise exploratória, né, de dados de maneira em geral, certo? Então aqui eu vou destacar algumas dessas ferramentas que são úteis para você conhecer mais a fundo os seus dados. A primeira delas é o gráfico de dispersão, né, que vai relacionar aí duas variáveis, como está aqui nesse gráfico de exemplo, né? No eixo X a gente tem anos de educação, no eixo Y a gente tem salário médio por hora. Então, o gráfico de dispersão vai mostrar todos os pontos, né, todas as observações do seu conjunto de dados, da sua tabela aí, as suas variáveis que você está querendo relacionar, certo? E aí cada ponto nesse gráfico, né, vai ser aí justamente uma observação. E o gráfico de dispersão vai te dar uma visão geral, né, sobre o comportamento desses dados na sua tabelinha aí de dados. E aí nesse caso aqui desse exemplo, a gente consegue perceber claramente aí que tem um padrão exponencial. Quanto mais anos de educação, maior aí vai ser o salário médio por hora, aparentemente, da maneira como o gráfico de dispersão unicamente, sem analisar nenhuma outra questão, nenhum outro fator, né? Aparentemente, a interpretação que a gente poderia tirar desse gráfico aqui é essa. Então, o gráfico de dispersão ele é bem interessante por causa disso, a gente consegue ter uma visão geral dos dados. Mas pode ser que tenha outras coisas, né, que não estejam, né, exibidas aqui nesse gráfico,
que são importantes, né? Então, um gráfico de dispersão unicamente ele não vai te dar, né, justamente todo o entendimento que você precisa para desenvolver, né, justamente um modelo de previsão. É necessário, né, conhecer um pouquinho mais a fundo as variáveis que você vai trabalhar. Então, uma outra ferramenta que você pode utilizar são as matrizes, né, de correlação, que é basicamente calcular ali a correlação de Pearson, né, entre as variáveis que você está interessado em modelar. Então aqui a gente tinha dados de corte transversal, aqui eu apliquei o cálculo da correlação de Pearson, né, para dados do tipo time series, né, séries temporais. Então peguei ali 3 variáveis de exemplo, variáveis macroeconômicas, Selic, PCA e câmbio, dados aí de frequência mensal, calculei ali a correlação de Pearson e gerei aqui essa matriz de correlação. Então a gente tem a correlação cruzada, né, entre as variáveis. Então, por exemplo, entre Selic e câmbio, a gente tem uma relação aí aparentemente negativa nessa amostra de dados aí, que é janeiro de 2013 a fevereiro de 2023. Entre Selic e PCA, a gente tem uma correlação aí positiva, só que não significativa. Com o câmbio aqui, a correlação de Pearson nessa amostra é significativa e negativa. Com o IPCA, o câmbio IPCA, a gente tem aí correlação de 0,11. Positivo, mas não significativo. Então a gente consegue ter um primeiro palpite, né, da magnitude dessa relação entre essas variáveis e também a direção, se é positiva, se é negativa. Certo? A matriz de correlação ela vai facilitar esse entendimento da relação entre as variáveis, né? Principalmente se você está trabalhando com várias variáveis, né? Certo? Então essa é uma ferramenta também bem interessante. Uma outra ferramenta para você conhecer a distribuição dos dados é o gráfico de histograma. Então o gráfico de histograma, né, ele vai basicamente contabilizar os valores aí da sua variável e te apresentar uma forma, né, como eles estão distribuídos. Então aqui eu coloquei aqueles dados de corte transversal, mais especificamente a variável de salário médio por hora, né, nesse gráfico de histograma. A gente consegue perceber que a maioria das pessoas desse dataset aí, a concentração de renda, vamos dizer assim, está justamente aqui no salário médio por hora, na faixa aqui entre 0 e 10 unidades de moedas monetárias, né? Então a gente vai ter justamente essa informação do valor médio, né? A gente poderia calcular o valor médio, colocar aqui uma linha, né, vertical para ter essa informação. A gente vai ter no gráfico de histograma justamente essa informação. A gente também vai ter a informação dos valores extremos, né, os outliers que a gente chama. Então tem algumas pessoas nesse dataset que tem um salário médio por hora, né, muito superior à maioria aí dessa amostra aí de dados. Então o gráfico de histograma ele te dá justamente essa visão geral, né, da distribuição dos dados, certo? Uma outra ferramenta bastante útil, que é bastante parecida com o gráfico de histograma, é o gráfico de boxplot, que ele vai te apresentar essa mesma informação, né, de uma maneira um pouco diferente, uma maneira um pouco mais sumarizada, vamos dizer assim. Então o gráfico de boxplot ele vai poder comparar várias categorias, né, dos dados. Nesse caso aqui eu coloquei o salário médio por hora desagregado por sexo, então homem e mulher, e a gente vai ter nesse gráfico de boxplot a informação da média, da distribuição dos dados, os outros quantis e também aqui valores extremos, né, que são encontrados nessas distribuições dessas variáveis. Então ele informa bastante coisa, né, em um único gráfico. Pode ser útil, né, para a gente identificar a distribuição, né, dos dados, assim como também esses valores extremos. Seguindo adiante, a gente também vai ter gráficos mais focados em outras estruturas de dados que não os cortes transversais, né, que são aí as séries temporais. Então, principalmente os gráficos de linha, né, eles vão permitir que a gente analise a tendência geral dos dados, se existe problemas aí, não necessariamente problemas, né, mas questões relacionadas a dependência temporal, autocorrelação, sazonalidade dos dados, né? Então os gráficos de linha eles vão poder informar isso para a gente. Nesses gráficos de linhas aqui que eu coloquei, né, a gente consegue perceber que, por exemplo, a taxa de câmbio aqui do Brasil ela tem uma tendência aí de crescimento ao longo do tempo, pelo menos nessa amostra aqui.
A variável IPCA, ela oscila ali em torno de 0,5% por cento, cada mês. E a Selic, né, ela não vai ter uma tendência clara, né, ela vai ser uma variável que vai ser determinada aí pela instituição monetária do Brasil. Vai sofrer várias influências de outras variáveis, né, a gente não vai conseguir avaliar isso somente em um gráfico de linha, certo? Mas ele pode nos ajudar a entender algumas coisas das variáveis, certo? Seguindo adiante, também em séries temporais é interessante você analisar a autocorrelação, né? Então a gente viu ali em cima a correlação, né? A matriz de correlação entre variáveis, e a autocorrelação, a gente está interessado em analisar a correlação da observação no momento t com a observação no momento t menos x, menos alguma coisa. Então a gente está interessado em analisar a correlação, né, com as defasagens dos valores da própria variável, né? E para isso vai existir aí duas principais ferramentas, que é a função de autocorrelação no lado esquerdo aí, e a função de autocorrelação parcial no lado direito, certo? Com isso a gente consegue analisar aí e modelar séries temporais, identificar processos de média móvel, processos autorregressivos, são ferramentas úteis para estes propósitos, certo? Então essas são algumas ferramentas, né, que a gente tem à disposição para tentar identificar o processo gerador dos dados, né, e entender eles mais a fundo para seguir adiante, né, e a colocar, né, esses dados dentro de um framework de modelagem adequado, né, que a gente consiga construir modelos de previsão que são coerentes, né, com que os dados, né, eles se comportam, e consequentemente, possivelmente a gente vai ter também modelos de previsão mais acurados com o efeito disso, certo? Então eu espero que esses esclarecimentos aí sobre esses principais fundamentos ao trabalhar com dados para previsão tenham ficado claros. Se ficar alguma dúvida, mande ali no suporte da análise macro, que a gente troca uma ideia, certo? Então vou ficando por aqui, agradeço a atenção e até a próxima.